Atuação constrangedora do Bahia, não tem outra palavra. Eu preciso abrir o pós-jogo de hoje admitindo que quem falou no café da manhã de hoje, quem falou no pré-jogo, que esse time não iria conseguir nos dar tranquilidade no dia de hoje, estava certo e eu estava errado. O time do Bahia conseguiu me fazer passar raiva na quarta-feira à noite com tamanho descompromisso com o jogo. O Bahia só não está fora da Copa do Brasil hoje porque o time do Retrô é horroroso. Só por isso. Que atuação vergonhosa, que atuação constrangedora acima de qualquer coisa. Muito ruim, muito. Até falaram comigo no Twitter, atuação medíocre. Não, meu amigo, medíocre é na média. Essa atuação no Bahia foi muito, mas muito abaixo da média. Foi uma atuação abaixo da mediocridade. É inadmissível a gente ver o Bahia entrar em campo com a postura que entrou hoje. Num jogo eliminatório, oitava de final de Copa do Brasil, contra o 19º colocado da Série C. E a gente conseguiu fazer essa pataquada de partida, velho. Entrar com o time titular com reserva foi o de menos. O mais constrangedor foi a falta de vontade, de garra, de empenho, de determinação. Atuações individuais horrorosas. Erro de passes absurdos. Sinceramente, não dá para entender uma atuação tão ruim, mas tão ruim, da equipe do Bahia. Estou abrindo aqui o pós-jogo de hoje, tirando o meu chapéu aqui, ó, tirando o meu chapéu para todos aqueles torcedores que no café de hoje me alertaram que o Bahia ia conseguir dificultar essa classificação hoje. Na minha cabeça, isso era impossível. O Bahia só está na Copa do Brasil porque a equipe do Retrô é horrível. Eu preciso desabafar aqui, velho. Tô tão estressado que chega e esqueci de colocar o óculos. Eu vou trazer pro Luiz Teles pra gente já debater ao vivo aqui, mas eu preciso dizer, Luiz, que quem falou no café, no pré-jogo, nas lives durante a semana, que o Bahia conseguiria complicar essa classificação hoje estava certo. E eu, com a minha inocência, achei que o Bahia não nos faria passar raiva hoje. E o Bahia conseguiu tomar sufoco e conseguiu empatar em 0-0 contra o 19º colocado da Série C, Luiz Teles. Boa noite, se é que dá para dizer boa noite. O que valeu foi a classificação, porque a atuação foi uma das mais vergonhosas, constrangedoras e vexatórias da temporada de 2025 até aqui. Meu amigo, boa noite, né? Dá para dar boa noite só por causa da classificação mesmo, a 10ª, né? As quartas de final da Copa do Brasil, manter o sonho de um título vivo, mas o astral é esse aí da minha voz de irritação. Ou você tá irritado com o sufoco, ou com a gente não ter conseguido o resultado, etc. Eu tô duplamente irritado. Primeiro porque cansou o time titular sem necessidade alguma, na minha opinião. Vou manter aqui qual era a minha opinião. Acho que não tinha, na minha opinião, não tinha que ter nenhum titular, né? Mas ainda entendi ali alguns, mas escalar o meio de campo titular e manter, por exemplo, Jean Lucas e Juba do início até o final da partida é para mim um erro. É para mim um erro pela sequência do Bahia que vem em frente. Não fez diferença. A gente cansou o time titular, jogou PN, né? Não jogou nada contra o Retrô. Acelerava a bola quando não tinha que acelerar, desacelerava o jogo quando não tinha que desacelerar, arriscava quando não tinha que arriscar, não tinha coragem quando tinha que ter coragem. Assim, foi um jogo muito ruim, de decisões ruins, do treinador aos jogadores em campo. Tecnicamente, quase ninguém se salvou, né? Diria ele, talvez Juba um pouco menos, assim, pela participação, nem tanto pelo que produziu, né? Mas foi um jogo bem ruim do Bahia. E, de novo, repito aqui, não era para jogar com o time titular nessa partida, não era. A gente vai agora, não sei como é que vai ser formado o time para jogar contra o Fluminense. A gente pode ter logo em seguida uma partida complicada também contra o Vasco, fora de casa, que é bem possível que aconteça na semana que vem. E a gente só leva prejuízo dessa partida. A única coisa que não é prejuízo dessa partida assim, é o que salva no fundo da alma é o resultado de classificação. E agora, para mim, uma dupla decepção pelo futebol apresentado em campo,
e por ter desgastado os titulares sem qualquer necessidade. O que é que fez o Retrô a partida inteira? Sentou a bunda lá atrás, continuou jogando no contra-ataque. O time titular teve extrema dificuldade em furar esse bloqueio. E aí, repita, aí tem outro problema, né? A gente viu que jogue Cauli, como foi na outra quarta-feira, jogue Kaique, como foi agora, ou jogue ainda Borducci, o Bahia não tem poder, né, sem Eric Pulga, de fazer conjunto ali, a penetração e chute a gol, e fazer volume de chute a gol. Então, o primeiro tempo do Bahia, você colocou até no nosso grupo lá, né? Você tá achando time moroso. Eu não estava achando o time moroso, achei até que o time estava querendo jogar, né? Só que tem o querer jogar e tem a segunda parte da coisa, que é colocar em prática esse volume, essa vontade de jogar, criando chances, né? Incomodando o adversário. E o Bahia, de fato, não incomodou o Retrô minimamente no potencial que tem. Eu acho que a gente tomou sufoco. Na minha régua de sufoco, o sufoco ele foi suficiente para me deixar puto. Né? A verdade é essa. O melhor jogador do Bahia em campo para mim foi o Ronaldo. Se não fosse ele hoje, com pelo menos uma... A grande defesa do jogo foi de Ronaldo. Justo. E aí é inadmissível e, como eu falei, constrangedor a gente jogar contra o time de Série C. Não só um time de Série C, é um time candidato a rebaixamento para a Série D. E o nosso melhor jogador em campo é o nosso goleiro. Para mim, é inadmissível. Assim, não existe. Não sei se é a parte física, né? Eu tô aqui com o nosso amigo também que falou que a sensação que dá é que o time tá derretendo fisicamente. Aí o filme de 2024 começa a passar na cabeça, não chega ninguém, né? Ninguém chega, o time começa a esfacelar, né? A gente teve que jogar hoje, por exemplo, Luciano Juba jogando 90 minutos, Jean Lucas jogando 90 minutos. Como você disse, a gente foi com um time mais titular do que deveria, né? Velho, assim... Eu acho que eu só não tô... A única coisa que não tá me deixando aqui, velho, soltar os cachorros que o Bahia classificou. Sinceramente. Porque o meu sentimento é como se o Bahia tivesse tomado 3x0 hoje, velho. É sério, meu sentimento real é como se o Bahia tivesse tomado 3x0 hoje. Porque o jogo foi muito ruim, assim, foi muito ruim. Assim, eu consigo equiparar o jogo de hoje do Bahia, talvez, com os piores jogos do Bahia na temporada inteira. Né? Talvez com 3x0 com o Cruzeiro, que a gente não jogou nada. A única diferença é que o Cruzeiro é um time bom e fez 3, e o Retrô é um time horrível e não fez nenhum. A diferença é essa. Primeiro, o sentimento é esse mesmo, de uma decepção grande, de a gente não eu não consigo explicar por que o Bahia, por que o Ceni fez essa opção. Talvez ele consiga explicar aí na coletiva, mas eu não consigo explicar por que ele fez a opção. E depois disso, eu não consigo entender por que o Bahia não tentou ser mais incisivo. Eu não estou colocando o Cauli como uma boa partida, mas eu acho bom chamar a atenção disso, que uma coisa só, menos não negativa para observar. Eu discordo 100%. 100%. A partida que eu vi de Cauli foi muito ruim. Não vi essa continuidade das jogadas de Cauli. Vi um Cauli errando muito passe. Vi um Cauli com a bola pererecando no pé dele. Né? Faço uma ponderação em relação ao posicionamento dele no jogo, porque para mim ele termina sendo sacrificado nesse tipo de posicionamento, porque a gente não tem ponta. A diretoria não contrata, né? Então a gente tem que ficar improvisando jogador de beirada. Já foi Iago Borducci, Cauli eventualmente joga ali, né, uma hora ou outra, mas não é um jogador daquela função, não é um jogador que faz aquela função, apesar de que, óbvio, na construção, Cauli afunila um pouco mais. Pelo lado direito, por exemplo, hoje, o Arias foi esse amplitude, mas Cauli, por vezes, tentava cair pelo lado ali para associar e não conseguiu, na minha humilde opinião. E aí a gente tem uma discordância grande aí. Para mim, eu vejo hoje, o futebol de Cauli hoje, para mim, aliás, não só de Cauli, né? Como eu falei, para mim... Eu não disse que o Cauli jogou bem, não, velho.
Eu até Só tuitei, claro, calma, eu sei, mas eu tô dizendo ele que não jogou bem pra mim, não. dizendo que eu não vi nem a sequência que você disse. Nem a Ah, sequência que não, você disse que você isso viu, eu eu não vi. vi, isso você vê. Inclusive, meu tweet no intervalo do jogo no Twitter foi justamente falando sobre isso. Que pra mim, nem Cauli nem Jean Lucas tinham entrado em campo no primeiro tempo. Jean Lucas estava sumindo, não tocou na bola Jean Lucas no primeiro tempo. Nenhum e nem outro. Pra mim, não vi nenhum dos dois. No segundo tempo, o Jean Lucas participou um pouco mais do jogo, mas ainda assim, de maneira muito tímida. Apareceu no final do jogo com um chute no travessão, já no, sei lá, 45 do segundo tempo. Pouquíssimo. E Cauli, para mim, fez hora extra até a substituição pelo Ademir, que também entrou, não fez nada. Né? A verdade é que o Bahia hoje passou muito perto de ser eliminado. Se a gente estivesse enfrentando um time um pouco melhor, na minha humilde opinião, passou. Claro que passou, Lu. A maior defesa do jogo foi de quem? Qual foi a defesa do goleiro Fabian Volpe do Retrô? Então, pronto. Qual foi o chute do Bahia no jogo? Os dois lances do Bahia no segundo tempo, o gol perdido por Lúcio e o gol do primeiro tempo, para mim foram mais agudos do que a defesa de Ronaldo. A bola foi no gol? A do lance do primeiro tempo foi no gol e o goleiro defendeu 2 vezes. Tá bom, esse lance era aos 48 do segundo tempo. Aos 48 do primeiro tempo. Do primeiro tempo. Não, aos 48 do primeiro tempo. Aos 48 do primeiro tempo. É tempo de jogo. É tempo de jogo. Não, tudo bem. Tá falando... Não, aí eu vou discordar de você, velho. Assim, e eu discordo 100% de você, pô. 100%. Eu vou discordar de você porque, assim, a gente não... As duas chances mais claras do jogo, Lula, foram do Retrô. A defesaça de Ronaldo no primeiro tempo e no segundo tempo, quando o mascote sai cara a cara e chuta pra fora porque ele é ruim. Se ele fosse um atacante minimamente bom, a gente tinha tomado gol. A gente sofreu, correu riscos que não eram pra gente ter tomado, concordo absolutamente. Mas a gente não chegou nem a tomar o gol para poder dizer que a nossa classificação estava sob risco. Né? Aí eu não concordo. Não precisa tomar o gol, Lula, para a gente ficar com a classificação sob risco. Não precisa tomar um gol para isso. Precisa. Para a gente ficar com a classificação do risco, a gente precisava ter tomado o gol. A gente não tomou o gol. Né? A gente tomou, na partida toda, dois chutes perigosos a gol. Um com a grande defesa do goleiro, né? Não foi. E foi um lance difícil, um lance de mérito para mim do atacante. E o lance do segundo tempo, um lance de falha grave da nossa defesa, no ataque, da defesa, etc., que o jogador chutou para fora e estava com a melhor condição. Sim, esse lance, inclusive, eu entendo ele como mais preocupante e perigoso. Mas o resto, assim, era bola cruzada na área, que a gente ganhou quase todas. Era chutes de longa distância, sem perigo algum para Ronaldo. Então, assim, é agoniante, velho. É agoniante. Para mim, sobretudo sabendo a qualidade do nosso time em relação ao time adversário e sabendo a qualidade ridícula do time adversário, né? Mas eu não, assim, eu fico agoniado, mas eu não entendo como a gente ter passado risco, né? Se tivesse tomado o gol, a gente teria, sim, poderia estar dizendo aqui, tivemos o risco de não classificar, classificamos nos pênaltis. Ou se a gente tivesse tomado o gol e só no finalzinho a gente tivesse empatado a partida. Aí tudo bem. Mas não, velho. A gente ter perdido o controle do jogo por 20 minutos no segundo tempo, que foi o que aconteceu ali entre o minuto 20 e o minuto 40, mais ou menos, isso foi o que incomodou, isso que é o que está dando essa sensação bizarra na gente, né? Esse incômodo, essa sensação de que tomamos sufoco, de que a gente já teve a classificação sobre risco, mas muito friamente olhando, velho, a gente não teve a classificação sobre risco, a gente não teve. Mas isso não, pelo amor de Deus, isso não anula a partida bizarra que a gente fez, o papelão do Bahia na partida de hoje, né? As nossas reais preocupações em relação ao comportamento desse time, num jogo de mata-mata, né? Num jogo em que você tem muita superioridade em relação ao adversário, que não tem nenhum incômodo vindo da arquibancada, né? Que o gramado não está em boas condições, você não pode ter a atuação, você não pode perder o controle do jogo como a gente perdeu. A gente não pode perder o controle do jogo como a gente perdeu. A gente perdeu o controle de um jogo para um time que está disputando para não cair para a Série D.
E assim, e não tem futebol para ficar na Série C. Cá entre nós, não tem. Né? Não está lá por acaso. E a gente fez um papelão. Fizemos um papelão. Agora eu vou discordar só em relação a... De fato, assim, a gente não corremos risco de perder a classificação. Para mim, correu muito. Discordamos. Muito. Discordamos e muito, assim, por muito, né? Para mim não tem nem meio termo, sabe, nessa discordância, não. Para mim é por muito. Eu acho que a gente não precisa. Tem um comentário legal aqui, engraçado do Tomás Fraga, eu concordo com ele. A gente não precisa morrer para dizer que correu risco de morte, velho. Não precisa. Entendeu? O Bahia não precisou tomar um gol. O Bahia não precisa tomar um gol para dizer que a gente correu o risco de não se classificar hoje. O Bahia flertou a todo momento com a desclassificação no jogo de hoje. O Bahia flertou. Se o Bahia flertou com a desclassificação no jogo de hoje, e eu acho que você concorda com isso, pela atuação vexatória que teve, e aí eu tô aqui separando o resultado de atuação. Resultado, beleza, classificamos, quarta de final. Resultado, né, no sentido de classificação, beleza. Eu tô aqui colocando isso, guardando isso aqui na caixinha, estamos nas quartas de final. Eu tô trazendo o outro lado da avaliação. Qual é a avaliação que eu tô trazendo? Atuação. Eu estou trazendo desempenho, eu estou trazendo atitude, eu estou trazendo intensidade, eu estou trazendo vários outros aspectos do jogo. Para mim, hoje, o Bahia foi inferior praticamente em todos os aspectos em relação ao Retrô. Que eu estou falando aqui. Intensidade, está mais ligado no jogo, está mais atento em relação a isso. Né? O Retrô foi um time que marcou muito, que correu muito, né? E a gente não teve a mesma energia. Dentro desse cenário, o Bahia flertou, na minha opinião, sim, com a eliminação. O jogo, por muito pouco, na minha opinião, não foi para os pênaltis. E para os pênaltis, para mim, é loteria. Se o jogo, por muito pouco, não foi para os pênaltis e para os pênaltis é loteria, a gente flertou com a desclassificação. Flertar com a desclassificação é estar perto de ser eliminado na Copa do Brasil. Nós flertamos com a zebra. A zebra andou ao redor do gramado e não entrou. Essa é a minha visão. Para mim, as duas chances mais claras do jogo, né, foram a defesaça de Ronaldo no primeiro tempo, que é um chute muito forte, ele faz uma grande defesa. Teve um chute no cantinho, mas o lance foi anulado por impedimento, então não vou nem contar essa, mas foi uma outra boa defesa do Ronaldo. E no segundo tempo, o atacante do Retrô sai cara a cara com o Ronaldo e chuta a bola para fora. Numa chance claríssima de gol. Ali era 37 do segundo tempo. Você sabe, eu sei, todos nós sabemos que se o Bahia toma o gol ali, talvez nem para os pênaltis a gente fosse. A gente sabe como é que ia ser a questão psicológica, a gente sabe o quanto isso poderia influenciar. Eu acho que você está contaminado. Não tô não, Lula. Não tô não, de verdade. Eu tô muito... Velho, repare, olha só. Olha o que você botou. Se ele fizesse o gol, a gente teria tomado o segundo. Não. Eu falei que a gente sabe como é que seria a questão psicológica e que o Bahia poderia tomar o segundo gol. Porque o Bahia estava psicologicamente abalado no 0x0, Lula. O Bahia perdeu o controle do jogo no 0x0. Imagine tomando 1x0. Não sei. Eu estou projetando. Eu não estou dizendo que a gente tomaria o segundo gol, mas eu estou projetando que a chance de tomar era enorme. Velho, eu acho assim, ainda que vale a pena discutir isso, e é muito do sentimento da maioria da torcida, com certeza absoluta. Eu acho que o que a gente não pode perder de vista para essa partida, além de todos os aspectos negativos que a gente já levantou, é o fato de a gente ter escolhido errado para a partida de hoje. Acho que esse é o mais grave de todos. É o que eu estou mais puto aqui. Muito mais puto do que com... Eu vou abrir aqui para o seu sentimento, tá? Que não é o meu. Para o flerte com a desclassificação. Tá? Mesmo se eu me sentisse flertando com a desclassificação, que eu não me senti, mesmo se eu me sentisse assim, eu estaria mais puto ainda, né, por a gente ter escalado a equipe titular e desgastado os jogadores em relação à continuidade da temporada. A gente não precisava, a gente montou. Tem que confiar no processo, tem que confiar no que você montou, no elenco que você montou, velho. Tem que fazer falta de coerência. Eu citei a falta de coerência aqui desde o início. Isso aí a gente concorda 100%. 100%, não estou discordando de você, não. Estou dizendo que isso me deixa muito mais pé da vida, sabe? Muito mais... para mim, isso tem consequências muito mais graves, né, do que o abatimento de espírito em relação à péssima partida que a gente fez.